Marcos capítulo 1, dos versos 29 a 34. A santa e bendita palavra de Deus diz assim: depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. E a levantou. E a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. Por tua palavra te louvamos, ó Deus. Ministra a nós nessa noite, mais uma vez, com poder, com transformação. Carecemos agora do teu Espírito Santo, Senhor. Precisamos, ó Deus. A segunda-feira nos aguarda com decisões, para muitos com dilemas, lutas. E hoje que a tua palavra esteja sobre nós poderosamente, preparando a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Eu acho que uma das grandes alegrias que nós temos é receber pessoas na nossa casa. É tão bom. A hospitalidade vem de Deus. Hospitalidade significa saber que a casa que você tem só é sua porque Deus deixou com você, mas é de outros quando necessário. Portanto, receber pessoas, seja por uma refeição, seja para o período de um dia, ou para um período maior, ou quem sabe por um período indeterminado, é um grande privilégio. Primeiro, do ponto de vista de que você está recebendo porque tem uma casa para receber alguém. Isso é uma bênção. É uma bênção ter a companhia, a comunhão, a boa conversa, a alegria. E é claro que há visitas que marcam muito a nossa vida. Não é verdade? Eu me lembro, por exemplo, que a casa dos meus pais sempre era muito cheia. A da Andresa também, minha esposa. A casa de Andresa, na sua infância, da sua adolescência, também era uma casa muito cheia. Então, isso temos em comum. E a nossa casa também hoje é assim. Eu me lembro de visitas que eram de amigos de meus pais, que eu lembro das conversas. Eu lembro disso. Eu lembro das conversas deles. Eu não sei por que razão teve um homem, por exemplo, que dizia a meu pai: a minha esposa tem psicose disso e disso e disso. E ele falava mais uns 3 ou 4 minutos e de repente ele falava: a minha esposa tem psicose disso e disso e disso. E pela terceira vez ele falava de uma outra psicose. E eu fiquei pensando depois: coitada dessa senhora. Eu nunca esqueci aquela conversa. Eu não sei também por que ele ficava falando das psicoses da esposa. Eu não sei que tipo de conversa era aquela. Mas o fato é que, se a conversa é interessante ou se não é interessante, a própria comunhão já é um padrão de Deus. Deus nunca está só, ainda que só. Deus é trino. Deus é 3 pessoas em um. Só Deus. Deus é um ser relacional em si mesmo. E esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento, esse senso de proximidade, vem de Deus para nós. E nós vamos perceber hoje aqui que um dos movimentos de Jesus é dentro
da casa de um homem que ele havia acabado de chamar, Pedro. É uma das primeiras visitas que Jesus faz. E você percebeu na semana passada que o Senhor, ou melhor, há 2 semanas passadas, não é? Portanto, há 2 episódios anteriores, você percebeu que o Senhor chamou os seus primeiros discípulos. E você viu ali Simão, que é Pedro, não é? André, seu irmão, Tiago e João, eles foram chamados. E agora nós percebemos que depois daquela visita deles à sinagoga, naquele sábado, porque os judeus se reuniam no sábado, agora Jesus vai para a casa de Pedro. E depois da casa de Pedro, Jesus vai para o meio da rua. Jesus vai para o meio da praça. Jesus vai para a porta da casa. Ele não fica mais lá dentro. E nós vamos ver esses 2 movimentos hoje aqui. Nós veremos o poder desse rei que também é servo, deste rei que se fez servo, e deste servo, filho, que também era rei. Nós veremos essa presença de Jesus e esse poder de Jesus no particular, mas também no meio da multidão. No privado, numa visita, mas também do lado de fora da casa. Eu quero trazer a partir de agora, nesse primeiro momento, o que o texto traz, quais são as cenas da casa de Pedro, o que aconteceu quando Jesus entrou naqueles aposentos. E o texto nos mostra o poder do rei servo, o poder de Jesus no particular, no privado. Leia comigo. O texto nos mostra aqui que depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João. Portanto, veja, Jesus agora está num lugar privado, particular. Jesus está num ambiente que não é um ambiente comum. Não eram todos que podiam entrar. E Jesus vai para a casa de Simão, certamente Simão convida Jesus, ou Jesus conversa com ele ali e chegam a um consenso que devem ir para a casa de Simão. E é claro, André está junto. E o texto diz que Tiago e João também vão. Então tem visita em casa. Agora veja. É curioso, queridos, porque eles vão da rua para casa. Num tempo em que não tinha telefone, não tinha WhatsApp, e não dava para avisar a família que estavam chegando mais 4 homens. Porque Simão já ia chegar mesmo, tudo bem? Mas conta comigo, Jesus, Tiago, João e André. Tá certo? Então os 4 mais Jesus. Em vez de 1, chegaram 5. E eles estão indo. E o texto diz que esses homens chegam na casa, entram na casa e Jesus recebe uma notícia. E essa notícia é dada a Jesus no particular também. A notícia está no versículo 30. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Agora deixa eu lhe dizer, mais 4 homens chegando para o jantar, e uma mulher enferma na cama. Que dureza para a dona de casa. Ela está cuidando da mãe ali, tá certo? O texto não fala da esposa do Pedro, mas se ele tem sogra, tudo bem? Ok. E agora tem uma enferma, tem mais gente para comer, a noite vai chegando e Jesus recebe essa notícia. A sogra de Pedro está de cama, está com febre, num tempo de uma medicina limitada, de um campo ali, de uma região muito esquecida do ponto de vista do desenvolvimento. A Palestina tinha alguns focos de riqueza, mas não é esse ponto aqui,
certamente. Havia na região e à época, os historiadores dão conta de um tipo de febre chamada de febre ardente, que era uma espécie ali de epidemia local, e certamente é algo parecido com isso aqui. E naquela região ali, eles também tinham alguns tipos de, não só de tratamentos, de medicações naturais, mas alguns tipos de misticismos também para curar esse tipo de doenças. O que tem muito hoje também. O sujeito que vai no médico, que faz isso, faz aquilo, mas também tenta o galinho de arruda, essas coisas, esses sincretismos todos, não é? E Jesus chega nessa casa e eles não tardam para contar o problema para Jesus. Veja que coisa. O mais importante é que Jesus estivesse ali. O mais importante é que Jesus soubesse o cenário da casa. Deixa eu lhe dizer, para quem nós contamos os nossos problemas? Acabamos de cantar uma música agora, um hino. A Jesus Cristo contarei tudo. E como é bom saber e poder contar para Jesus os nossos dilemas. Jesus chega ali como uma visita, mas já toma o protagonismo do ambiente. Se você perceber, não há nenhum ambiente que Jesus chega no seu ministério que ele está em segundo plano. Jesus sempre age como protagonista de todas as histórias que participa. Ele assume ali a primazia da atenção. E Pedro dá conta agora de trazer para Jesus a situação da sua sogra. Certamente ele, a esposa, as pessoas de casa levaram a sua sogra a Jesus. E veja, Jesus cura essa mulher também de maneira particular, privada. Não é um ambiente público. E Jesus, diz o texto no verso 31, que aproximou-se Jesus, tomou-a pela mão e a levantou. E o texto diz: e a febre a deixou e ela começou a servi-los. Veja que coisa. O cenário já mudou. A história já é outra. Jesus mal chegou, já temos história para contar aqui. Assim é quando Jesus entra na nossa vida. Não há um momento da presença de Deus na nossa vida, na nossa casa e na nossa história que não sirva para edificação, que não sirva para testemunho, porque não são só fatos que acontecem diferentes, mas a nossa vida começa a ser diferente. Jesus não está usando aqui, meu querido e minha querida, outra coisa, senão a sua própria autoridade para curar aquela mulher. E a palavra autoridade que vemos até aqui, assim como vimos na semana passada, essa autoridade, esse poder, exousia, não somente tem o poder de fazer, mas tem todo o conhecimento para fazer. Estava ali, em pele de servo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas, aquele que criou o corpo humano, aquele que conhece cada partícula de nosso corpo, aquele que não disse, haja, mas disse, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Agora este Jesus estava diante de uma mulher enferma, num lar humilde, anônimo da Palestina, e ninguém pediu cura, apenas disse, Jesus, ela está aí, e Jesus decide curar. Quantas bênçãos nós recebemos que nós não pedimos? Não é verdade, gente? Quantas coisas nós temos que nós não pedimos? Quantas bênçãos que chegam e nós não demos conta que essas bênçãos nem estavam na lista das nossas petições. Infelizmente, não é raro que as pessoas se entristeçam por aquilo que Deus ainda não fez e que talvez nunca fará. Mas esqueçam
certamente de agradecer por tantas bênçãos que nem pediram. O texto mostra que no momento em que Jesus tem contato com aquela mulher é curada. Aquela mulher se levanta. E Jesus não depende de plateia. Jesus não está chamando os holofotes para si. Jesus expulsa um demônio na sinagoga. Você vai ver que ele faz isso depois em público também. Mas ali estava um grupo seleto, pequeno. E a grande questão de Jesus não era quantos estavam olhando. A grande questão de Jesus é entregar a glória ao Pai em todo tempo, fazendo aquilo que deveria ser feito, não importando a audiência. Enquanto há aqueles de seu tempo e também nos tempos de hoje que querem os holofotes, Jesus agora está agindo graciosamente fora dos holofotes. A sogra de Pedro recebeu a bênção da presença de Jesus. E veja, esta mulher se levanta e vai servir. Vai servir as mesas. E eu não sei o que ela fez. Quem sabe uma moqueca. Que bênção, perto do mar. Quem gosta de uma moqueca da glória? É de Jesus uma moqueca. Quem sabe? Uma panela de barro. Não sei qual era o alimento. Não sei se foi um cafezinho da tarde. Mas a beleza daqui não está na mesa. A beleza não estava no que ela estava fazendo, mas que ela estava fazendo por causa da misericórdia de Jesus. Quantos detalhes desse cenário nós não sabemos? Mas quantos detalhes nós sabemos aqui, que a Bíblia nos traz, que mostram a graça e a misericórdia de Jesus. Portanto, perceba, Jesus havia acabado de chamar a Pedro: vem e segue-me, e eu farei de vocês pescadores de almas. Lembra disso? Agora Jesus já está dentro da casa de Pedro. Que coisa, hein? Jesus te chama não é para ociosidade e não é para falta de intimidade. Quando Jesus chama você, Ele vai andar com você. Ele vai entrar na sua casa. E agora, na casa de Pedro, Jesus diz àquela mulher: levante-se. Ela levanta e agora já está servindo Jesus. Ou você acha que servir a Jesus é só cantar canções na igreja ou fazer as coisas que as pessoas podem ver? Tudo que você faz, se for para o agrado do teu Deus, Ele recebe como culto. Não importa quem esteja olhando. Você lembra que o próprio Jesus disse que quando nós fizéssemos a um desses pequeninos, nós também estaríamos fazendo a Ele. Portanto, veja, essa mulher recebe essa bênção maravilhosa. E que bênção é ver Pedro, recentemente chamado por Jesus, agora fazendo da sua casa um lugar de bênçãos. Mas as bênçãos não param por aí. Porque Jesus entrou na vida de Pedro e agora está dentro da casa de Pedro. E esse é o primeiro movimento do texto, porta adentro, no particular. Mas há um segundo movimento do texto, onde nós começamos a ver as bênçãos do Senhor, nosso Deus, através da vida de Pedro, por causa da presença de Jesus, das portas para fora também. A casa de Pedro não é só um lugar de bênçãos para os seus. Agora a casa de Pedro é uma bênção também para os de fora. Veja o que diz o texto sobre o poder de Jesus, não só no particular, mas agora em meio à multidão. Este é o segundo movimento. Versos 32 em diante. No 32 nós percebemos aqui que muitos vão até Jesus. Leia comigo. Quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta da casa. Era de se esperar que a notícia corresse. Jesus, cheio de autoridade, expulsou o demônio na sinagoga. Jesus, cheio de autoridade, curou a sogra de Pedro. E num tempo onde não tinha a comunicação tão rápida para outros lugares, a comunicação tinha os seus meios de correr no meio daquela comunidade local também.
é o boca a boca. E nesse momento, diz o texto está mostrando aqui, que quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, já não tinha luz, já não tinha mais o que fazer, na hora de dormir, na hora de descansar, eles trouxeram os doentes e os endemoniados. Duas categorias que Jesus já tinha lidado. Na sinagoga foi um homem endemoniado. Na casa de Pedro, uma doente. Agora, a notícia é que ele expulsa demônios e também cura enfermos. Pegou a benção? Às vezes Deus faz na nossa vida para que outros saibam o que Ele faz. Isso é bênção. Às vezes Deus faz na nossa casa, que é para que outros saibam que Ele tem poder de fazer. Às vezes Deus faz no nosso ajuntamento, como naquela sinagoga, para que outros ajuntamentos percebam que Ele é poderoso para fazer. E aqui diz o texto, que a notícia poderosa, que essa notícia do poder de Jesus vai acontecendo no meio do povo. Mas é interessante que isso acontece, diz o texto, depois do pôr do sol. Você está acompanhando aqui o texto, e foi no mesmo dia que eles foram na sinagoga. E se foi no mesmo dia que eles foram na sinagoga, será um sábado. E o sábado judeu começa na sexta-feira à noite, às 6 da noite. Tá? Às 18, nossa aqui. E termina no sábado, às 18. Portanto, depois das 18, para eles não é mais o Shabá. Essa guarda é das 18 do dia anterior até as 18 do próprio sábado. Portanto, o texto, muito possivelmente, está nos mostrando que estas pessoas estavam aguardando o Shabá terminar. Estavam, de alguma maneira, ali naquele desejo de que pudessem caminhar, de que pudessem trabalhar, de que pudessem pegar um enfermo para levar a Jesus, porque na mente deles, eles não podiam fazer isso. E é nesse momento que Jesus recebe aqui essas pessoas. Pessoas certamente que, embora sabendo de algumas coisas sobre Jesus, estavam ainda muito ignorantes sobre quem ele de fato e de verdade era. Mas isso é comum. Por vezes nós nos achegamos a Jesus, e quem sabe isso aconteceu com tantos de nós, porque ouvimos algo que Ele pode fazer, algo que Ele pode abençoar, mas depois, no aprofundamento que o Espírito Santo traz a nós, na santa e bendita palavra de Deus que vamos recebendo, começamos a perceber quem é de fato Jesus. Nós começamos a viver não das experiências que nos contaram, mas começamos a viver as experiências que o Senhor nosso Deus faz na nossa vida. E o texto nos mostra que estes homens, essas mulheres, foram até Jesus. E no verso 34 nós vemos Jesus manifestando o poder no meio da multidão. Verso 34, veja: Ele curou muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem Ele era. Agora veja aqui, quanta misericórdia da parte de Jesus. Ele não tinha obrigação de atender aquele povo àquela hora. As suas forças, certamente, seu físico já estava cansado. 100% Deus também era 100% homem. E o povo que esperou anoitecer, o povo que esperou tardar, agora também encontram Jesus, possivelmente já desgastado do dia fisicamente falando aqui. Mas Jesus não se furta em receber aquelas pessoas. Quanta misericórdia daquele que nunca está cansado para nós. Repita isso na sua cabeça. Deus nunca está cansado para nós. Deus não se cansa. Deus nunca se cansa de receber orações. Deus nunca se cansa de ser procurado. Um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. E aqui está se cumprindo o que Lucas diz no capítulo 4, mas também o profeta Isaías já havia
prenunciado, Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Esta é uma leitura que Jesus faz na sinagoga. Porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos, restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E ele faz isso por duas razões básicas. Primeiro, pelo amor às pessoas. Deus mostrou o seu amor, o ápice do seu amor em Cristo. Isso diz a palavra de Deus. Ao que Cristo morreu por nós, ele estava ali por amor. Gente que nunca tinha visto Jesus, mas Jesus estava curando por amor. Segundo, pela obediência ao Pai, a sua missão de cumprir. Ele está curando enfermos, ele está expulsando demônios. E nesse momento aqui, em que ele expulsa os demônios, ele dá uma ordem. E a ordem é que Jesus não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. Veja, isso é um mistério para nós até certo ponto, mas há algumas pistas importantes aqui, sobre a razão pela qual Jesus ordena que os demônios se calem. Primeiro, isso nos ensina, isso nos mostra que o mundo espiritual não deve ser, de maneira alguma, alvo de nossas especulações e de nossas entrevistas interesseiras. Você percebe que Jesus está mostrando aqui o padrão de lidar com esse tipo de coisa. Jesus não quer holofotes no mundo espiritual, no sentido de trazer as obras do mal à tona para que elas ganhem visibilidade. E deixa eu lhe dizer uma coisa sobre isso. Há livros, há vídeos, não é? Há materiais que são produzidos falando desse tipo de coisa, desse tipo de experiências, que no final de tudo, muito mais exaltam o poder e a ação de Satanás e dos demônios do que a ação do próprio Deus. E essa é uma estratégia que tem dado certo, e muitos corações fracos têm sucumbido a isso. Tem livros que as pessoas leem e no final, ao invés de terem mais confiança no Senhor, ficam com mais medo dos demônios. É só você ler livros aí do estilo Rebecca Brown e companhia, esses livros que são, se você não leu, não leia. Se você já leu, esqueça. Compreenda. Jesus está mostrando aqui que o holofote é sempre para a glória de Deus. Você lembra que no livro de Judas, na epístola de Judas, o texto diz que o arcanjo Miguel, quando entrou em debate com Satanás a respeito do corpo de Moisés, ele não fez nada além de dizer o quê? O Senhor te repreenda. Não foi uma cena épica do tipo, vamos ver aqui a luta entre o bem e o mal. Nós não estamos em lados opostos idênticos em força. Cuidado com a visão dualista que o mundo prega. Cuidado com as figurinhas de WhatsApp, de Facebook que mandam para você, onde de um lado está Jesus e do outro lado está o diabo e os dois estão fazendo queda de braço. Já recebeu isso? Isso é lixo. Por quê? Porque é carregado de uma teologia dualista, que mostra que o mal tem força de paridade com o bem. E não esqueça, Satanás é um anjo caído, e só tem um Deus que é dono de tudo e todo-poderoso, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Deus Trino. Portanto, veja, nós não estamos falando de forças iguais aqui. Nós não estamos falando de um embate dignos de luz, câmera e ação. Repreender Satanás ali foi das coisas mais ordinárias para Jesus, porque ali estava o Santo de Deus, o Todo-Poderoso.
A segunda questão que nós percebemos aqui, que Jesus está mostrando para todos, é que não era o momento de ser pregado e não daquela maneira. Jesus tinha muito a fazer ainda e ele mesmo pregar, ele mesmo apregoar o arrependimento. Mas tem um detalhe importante aqui. Os demônios sabiam quem era Jesus e Jesus os cala. Por quê? Porque Jesus está mostrando certamente aqui que o privilégio e a responsabilidade de conhecer a Jesus e dizer quem Ele é para os outros é daqueles que o seguem e não dos demônios. Jesus se recusa a ser conhecido por outras pessoas pela boca dos demônios. Vocês estão compreendendo isso? Veja como isso aumenta a nossa responsabilidade. Compreenda que os seres celestiais, eles conhecem o nome de Jesus. E vou lhe dizer mais, isso não tem relação somente com os anjos caídos, com os demônios. Pedro vai dizer que os anjos, olhando o Evangelho, anelam prescrutá-lo, entendê-lo, conhecê-lo. Em que sentido? A nós foi dado o Evangelho. Entender pelo Espírito Santo as coisas profundas do Evangelho foi dado aos homens salvos por Jesus. E já disse aqui, talvez mais de uma vez, aos anjos caídos, Deus não suscitou um Salvador. Cristo, quando foi na cruz, não morreu pelos anjos caídos, morreu pelos homens que caíram. Por isso eles não conseguem compreender tão grande salvação. Mas aquele que recebe tão grande salvação e recebe a presença do Espírito, agora começa a compreender isso. Portanto, veja, Jesus está mostrando aqui o caminho da glória do Pai. Bem, queridos e queridas, temos aqui, portanto, algumas lições para nós. A primeira lição que fica, portanto, é que Jesus nos ensina a fugir do caminho das plateias que parecem tão necessárias nos dias de hoje. Nós nunca tivemos tanta necessidade de aprovação pública. Hoje, muito da nossa vida não está mais no privado. Muito da nossa vida está publicado. E muitas vezes não é porque nós queremos, é porque todo esse sistema está muito direcionado a que seja assim. Tem muito mais sobre nós do que nós imaginamos, publicado, conhecido. E hoje, as redes sociais estão cheias de pessoas vazias, que estão, muitas vezes, com a autoestima lá embaixo, porque talvez a sua última publicação não tenha dado tanta visualização como o seu coração caído gostaria. A grande pergunta é, estamos fazendo o quê? Estamos buscando a glória ou estamos querendo glorificar ao nosso Deus? Esta é uma boa reflexão. Jesus está dentro da casa de Pedro e Jesus naquele momento, no particular, no privado, age de maneira tão poderosa. E o registro que fica aqui é o registro dos evangelhos. Portanto, Jesus, que não depende de plateia, está nos mostrando o caminho da humildade. Mas há uma segunda lição aqui. É Jesus, de fato, queridos e queridas, é Jesus, de fato, que tem o poder de curar, de libertar. Somente em Cristo nós temos esse poder. O que percebemos hoje é que há aqueles que de verdade pregam o evangelho sem conhecimento. Mas há aqueles que têm o conhecimento da verdade e pregam o falso evangelho para trazer para si a admiração das pessoas. Quando uma igreja
traz para si pessoas, e as pessoas entram por causa da igreja, por causa daquela igreja. É muito comum que esta igreja receba pessoas em seu hall de membros, mas o céu não receba essas pessoas, porque elas entraram para a igreja, mas não se tornaram a igreja de Cristo. Cristo não entrou no coração delas. Cristo não foi apresentado. E deixa eu abrir um parêntese aqui, importante. Nós estamos vivendo numa era da idiotização da juventude. Os jovens, e vou dizer adolescentes, estão sendo tratados pelas igrejas, em grande medida, me perdoe a palavra, como idiotas. Porque o adolescente vai para a escola, preste atenção nisso, isso é muito importante. O adolescente vai para a escola e ele estuda Teorema de Pitágoras, ele estuda Bhaskara, ele estuda raiz quadrada de não sei das quantas, ele estuda ciência, ele estuda... Tem coisas que meus filhos estudam hoje que eu nem lembro mais. E a coisa é pesada, é ou não é? E o professor não entra na sala vestido de Superman nem com skate para que os alunos aprendam a matéria. E a coisa é pesada. Mas chega na igreja, exige-se entretenimento para ficar adulando o coração da juventude. Que tipo de jovens nós queremos? Que tipo de adolescentes nós queremos? Quer dizer que o mesmo jovem adolescente consegue entender as teorias mais complexas, seja da física, seja da matemática, seja o que for, e quando chega na igreja, ele tem que receber leite, ele tem que receber bobagens. A gente tem que falar, perdoe-me, na linguagem da juventude. Que linguagem é essa? Porque se eles não estudarem de verdade na escola, eles não vão passar na prova. E na casa de Deus, meu irmão, aquele que não estuda e aquele que não entende a matéria, também não consegue enfrentar as provas da vida. E você sabe que os jovens e adolescentes têm as suas crises. Tem ou não tem? Tem as suas lutas. Tem os seus enfrentamentos. E não vai ser água com açúcar que vai tirá-los desses poços da vida. Portanto, veja, nós não estamos falando aqui que talvez uma geração não goste de uma música mais assim, a outra menos assim. O pessoal das antigas, que hoje gosta das músicas sacras e tal, em épocas atrás gostavam das coisas um pouco mais para frente também, isso é cíclico. Quem é da época do lançamento do Rebanhão, por exemplo? Rebanhão tem o quê? Uns 30 anos ou mais? Mais, tem uns 40 anos. Quem é da época do Rebanhão aí? Quando o Rebanhão lançou, foi um estouro, foi uma coisa assim inovadora, meu Deus, o que é isso? Hoje as músicas são simples, mas na época... Vocês que são hoje os idosos, naquela época talvez muitos gostassem daquilo. Mas eu não estou falando de gosto musical. Embora música boa não tenha data, não tem validade. Livro bom não tem validade, música boa não tem validade. O que eu estou falando, querido e querida, é dessa tentativa das igrejas tentarem fazerem com que o evangelho seja mais açucarado, para que os jovens consigam entender. Jovem entende o que falamos. Adolescentes entendem o que falamos. Dia desses, tem 2 dias, eu estava lá fazendo alguma coisa, e a Raíssa disse a Luísa disse para o Rian, o menorzinho: Rian, eu quero fazer isso, Rian. Ele disse assim: mas querer não é poder. Você acha que os bichinhos não entendem? Hã? Entende? Desse jeito. Ainda de peito estufado. Eles estão ligados. Portanto, perceba aqui, o que Jesus está fazendo e o que Jesus pode fazer deve ser dito, explicado.
E as experiências precisam ser as mais particulares possíveis. Retornando aqui, percebemos, querido e querida, uma quarta lição. Quando Jesus entra na casa de Pedro, a casa de Pedro muda. Perceba que Jesus entrou na casa de Pedro para colocar as coisas em ordem, porque Pedro, a partir dali, teria um tempo com Jesus. Agora imagine se Pedro sai de casa e deixa a sogra doente. Como é que ia ficar a cabeça de Pedro, gente? Tudo bem, sogra é sogra, mas ele ia ficar chateado, ia ficar preocupado. Agora um parênteses aqui importante, brincadeiras à parte, cuidado com os sentimentos difíceis com os parentes, pais, sogras. Nós precisamos amá-los de verdade, tá certo? Agora veja, Jesus disse, Pedro, segue-me. E a casa de Pedro estava com a sogra doente. O que Jesus faz na casa de Pedro, gente? Cura a sogra dele. O que isso mostra? Isso mostra que Jesus se importa com o que acontece na casa daqueles que o seguem. Quer seguir Jesus? Quer obedecer a Jesus? Jesus precisa entrar na sua casa e colocar as coisas em ordem. Precisa colocar tudo no seu devido lugar, curar aquilo que está enfermo, despejar da sua presença ali certamente, porque eu não imagino um lugar que Jesus chegue e que ele não tenha ensinado. Sempre estava ensinando, sempre estava despejando sabedoria. E agora a casa de Pedro, porta fora, é também bênção, porque o povo tem agora o endereço da casa de Pedro. Qual o endereço? Jesus está lá. Vamos lá buscar Jesus. É assim que os vizinhos nos veem? É assim que eles devem nos enxergar. Aquela casa ali tem Jesus. Eu posso ir lá. Pegou a bênção ou não? Ali mora uma pessoa que tem Jesus. Muito importante que a gente entenda isso. E Jesus começou a fazer os milagres, não tinha truque, não tinha nada, não tinha misticismo. Era só o poder de Deus. Ali não estavam os falsos cadeirantes que se levantavam no meio dos espetáculos cultos. Ali não estavam os falsos profetas. Ali não estava o falso evangelho sendo pregado. Ali estava Jesus e o verdadeiro evangelho. Diante disso, querido e querida, nós precisamos compreender que quando Jesus nos chama, Ele providencia tudo para nós. Vou repetir isto. Jesus chamou você para segui-lo? Jesus chamou você para o ministério? Ele providencia tudo. Não falta nada. Você entende isso? Ou você está desesperado? Achando que as coisas precisam se resolver primeiro? Porque quando Pedro disse sim para Jesus, a sogra dele ainda estava doente. A grande questão não é que nós conseguimos nos arrumar e aí Jesus consegue fazer alguma coisa com isso. Jesus nos pega desarrumados e Jesus vai cuidando da nossa vida. E Jesus vai preparando a nossa vida. E Jesus vai permeando a nossa casa com a sua presença. E nós vamos, como espectadores de tanta graça, poder e misericórdia, aprendendo com Ele. Finalmente, aplicações importantes para a nossa vida. Você precisa, eu preciso, nós precisamos de atenção àquilo que Jesus tem tratado em nossa vida no particular. O risco que corremos é estar no meio de tanta gente. E no meio de tanta gente, quem sabe ouvir coisas boas, sentir coisas boas, perceber coisas boas, mas lá no privado, você não tem aquela experiência com seu Deus. Você tem o que contar quando você está no meio do povo. Mas esse é um ponto que Jesus começou a lidar com Pedro, cuidando do privado do Pedro, cuidando das experiências dele, e assim também o Senhor deseja fazer conosco. A nossa vida com Deus, na maioria do tempo, é uma vida em que estamos a sós com Ele. A maioria das nossas orações deve ser orações que fazemos sozinhos.
Não à toa, o apóstolo Paulo disse que nós devemos orar sem cessar. A pergunta que é feita a partir desse texto hoje é: o que Jesus está fazendo na sua casa? O que Jesus está fazendo no seu particular? Eu não estou dizendo e nem perguntando o que Jesus está fazendo no mundo que você possa ver. É na sua vida, na sua casa, na sua experiência. O que Jesus está promovendo em você. Isso é algo tão importante. É um chamado para nós a nos atentarmos, porque podemos correr o risco de colecionarmos fatos que aconteçam com os outros, mas não conosco. E nós não estamos atrás de experiência pela experiência, não é isso. Porque o melhor de toda resposta de Deus é sempre o próprio Deus. O melhor da oração é sempre Deus, e nunca a resposta. Porque a resposta às vezes é ruim, mas se a presença de Jesus está ali, então é uma bênção. Precisamos nos atentar para aquilo que Jesus faz em particular. Segundo, nós precisamos também nos avaliar, nós precisamos estar atentos com aquilo que Deus faz e pode e deve fazer a partir de nós, no meio do seu povo, no meio das pessoas. E a pergunta aqui é: para que Jesus chamou você? Porque se Jesus chamou você e a sua casa continua sendo sua, e o seu tempo continua sendo seu, e os seus filhos continuam sendo seus, e o seu trabalho continua sendo seu, e nada é de Jesus, então você não entendeu o chamado de Jesus. Deu para entender ou não? A sua casa era sua, agora não, agora é de Deus, agora é de Jesus, e Jesus coloca lá dentro quem Ele quer colocar. E passa pela sua vida quem Jesus deseja que passe. Porque aquele que é chamado por Jesus agora tem utilidade. E o seu endereço agora é endereço de Jesus também. Ah, Jesus mora lá em casa? Meu irmão, querido, querida, o Espírito Santo habita em nós. É disso que nós estamos falando. O mundo precisa de referências. Ou não precisa? O mundo tem tanta referência de como ganhar dinheiro. O mundo tem tanta referência de como fazer isto ou aquilo. Estamos na era dos cursos digitais, e isso tem uma parcela de coisas muito boas e outras não. Mas não é o mérito. A grande questão é que há poucas referências sobre a presença de Jesus na vida das pessoas. Mas eu tenho certeza que, embora sejam poucas, a presença de Jesus na nossa vida gera muita vida na vida de muita gente. Ou seja, nunca pense que você está sozinho quando está falando de Cristo. Nunca pense que a sua vida é insuficiente, porque de fato é, mas a presença de Jesus é que faz toda a diferença. Começamos a perguntar o que Jesus está fazendo na sua vida. E agora estamos perguntando, através de você, o que Jesus está fazendo. Por fim, nós precisamos concluir de que nós precisamos buscar um relacionamento com Jesus. Relacionamento pessoal. Relacionamento real. E esse é o caminho que Jesus propõe. Não demore a abrir tudo que você tem para Jesus. Você lembra da igreja de Laodiceia? Um texto muito usado para evangelismo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso não é texto de evangelismo. Isso é Jesus falando para a igreja de Laodiceia: eu estou do lado de fora da vida de vocês. Eu estou à porta e bato. Então ouvimos o chamado de Jesus, seguimos a Jesus, mas o que é meu e o que é dele? Não. Então você ainda não começou a seguir Jesus. Entregue tudo. Entregue suas orações. Abra a porta da sua casa,
da sua vida, das suas finanças, dos seus bens, da sua família, dos seus planos, dos seus projetos, e deixa Jesus colocar em ordem aquilo que está em desordem. Que Deus nos abençoe. Que a graça desse Jesus, que está aqui hoje conosco, agora. O Espírito Santo está aqui agora. Você precisa crer nisso. Nós não estamos em outro ambiente, senão na reunião do povo santo de Deus. E poderíamos estar numa choupana. Poderíamos estar debaixo de uma ponte. Num campo de concentração. A igreja reunida tem o céu aberto sobre si. As bênçãos espirituais conectadas. O que é pedido aqui, o que é ligado aqui, é ligado no céu. Isso é poder de Deus. Não precisamos de mais nada. Jesus está aqui com a gente hoje. Primeira Igreja Batista de Muriaé, 90 anos. Glorificando a Deus e fazendo discípulos.